Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, num oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Também de Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente traz aqui, o boa tarde a você, o agradecimento pelo prestígio, pela sua audiência para conosco. Hoje é sábado, dia 5 de abril, e nós queremos lembrar que o Jornal do Meio-Dia é produzido por Juliana Fernandes e tem na técnica de som, mesa de áudio, o competente Antônio Rodrigo. A apresentação hoje, sábado, é minha, Antônio Luiz, e vamos falar hoje sobre um assunto de extrema importância para as mulheres. É que vamos trazer aqui um tema essencial que é relacionado à saúde da mulher. E por isso estamos recebendo hoje aqui o médico, ginecologista e obstetra da Clínica Nascer, Dr. Jorge Alex de Figueiredo Gomes. Bom, em março nós celebramos o mês da mulher, mas a verdade é que o cuidado com a saúde feminina deve acontecer todos os dias durante o ano todo. E quem vai falar conosco então sobre isso é o profissional da área, para esclarecer dúvidas, trazer informações fundamentais sobre prevenção, exames, bem-estar, qualidade de vida e tudo mais para as mulheres. Doutor Jorge Alex, um prazer tê-lo aqui conosco para falarmos aí sobre saúde feminina. Tudo bem com o senhor? Sim, graças a Deus, tudo bem. Primeiro, queria agradecer o convite e poder estar aqui contribuindo um pouquinho aí com informação para quem estiver nos ouvindo e vendo. Doutor Jorge, por que é importante nós falarmos sobre saúde da mulher, não apenas no mês de março, que terminou agora há pouco, mas durante o ano todo? Bom, a mulher, ela naturalmente, ela se cuida muito mais do que o homem, né? Mas a gente sempre lembra a importância de fazer esse cuidado periódico, diário, mensal, porque a saúde, né, a gente tem esses meses que a gente levanta algumas bandeiras, como, por exemplo, o mês de prevenção do câncer de colo do útero, que a gente fala muito em março. Uhum. A gente tem o mês de prevenção do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, mas lembrar que essas doenças dão em qualquer mês, em qualquer época. Verdade. Então é muito importante a mulher estar se programando para estar sempre fazendo uma rotina anual com um especialista, com um ginecologista, porque prevenir é muito melhor do que ter que tratar. E se for feito um diagnóstico precoce, o tratamento e a chance de cura é muito maior. Agora, tem uma idade, doutor, uma idade ideal? Quando que a mulher deve começar aí a fazer exames ginecológicos de rotina? Olha, existe uma determinação do Ministério da Saúde que orienta que as mulheres precisam iniciar o seu Papa Nicolau a partir dos 25 anos, mamografia a partir dos 50, mas eu pessoalmente oriento, baseado no que a FEBRAGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia orienta, que a mulher comece já a ir ao ginecologista já quando pretende iniciar a sua vida sexual. Uhum. E a partir dali, conforme o histórico dela, fatores de risco, a gente vai orientar como é que tem que ser essa rotina periódica. Certo. Agora, como é que a prevenção, doutor, pode ajudar a prevenir a incidência de doenças ginecológicas? Justamente pelo diagnóstico precoce. Uhum. Né? Descobriu antes, tem mais chances. É fundamental. O Papa Nicolau, por exemplo, é um exame que ele consegue diagnosticar uma alteração antes mesmo dela virar um câncer de colo. Poxa. Né? É o único exame que tem essa capacidade. Né? E a mamografia, ela tem a vantagem de conseguir diagnosticar, às vezes, um nódulo, uma lesão suspeita, né, numa fase em que eu ainda consigo uma cura de 95% ou mais. Né? E a gente orienta
ao contrário do Ministério da Saúde, que a mulher deve iniciar a sua mamografia a partir dos 40 anos e tem que ser anual. Uhum. Doutor, em relação a ciclo menstrual, o que as mulheres podem fazer para manter um ciclo saudável, regular? Primeiro que ciclo menstrual é muito individual, tá? Nem toda mulher tem um ciclo menstrual igual, né? Existe um parâmetro de normalidade que a gente utiliza conforme a característica de cada mulher, tá? Mas quando ela começa a ficar com ciclos muito afastados, menstruações muito afastadas, ou quando ela começa a ter um volume menstrual muito grande que comprometa a saúde dela, nesse momento é que ela deve procurar o ginecologista para ver o que está acontecendo. Pode ser um sinal, então, de alguma anormalidade. Sim, ali, né? sim, alguma normalidade ou endócrina ou orgânica que esteja causando aquilo ali. Agora, em relação à saúde ginecológica e bem-estar emocional, uma coisa está relacionada à outra? Sim, sim. Por exemplo, a gente ouve falar muito no transtorno ali menstrual, né, que antigamente a gente chamava TPM, né? A TPM é um exemplo de alteração, né, neuropsicológica associada, né, a uma menstruação excessiva, com liberação de grande quantidade de substâncias inflamatórias pelo útero, naquele momento da menstruação, que ganham a corrente sanguínea, chegam até o cérebro e causam toda aquela alteração típica que muitas mulheres, a gente hoje fala que de cada 10 mulheres, 8 sofrem de TPM, cada um num grau diferente. Às vezes é tão intenso que causa o que a gente chama de disforia, né, atrapalhando completamente a vida pessoal, amorosa, né, no trabalho dessa mulher. E que as mulheres têm que entender que sofrer dessa forma não é normal. A TPM é uma coisa normal, isso que eu passo é assim mesmo, eu tenho que aguentar. Não, não tem que aguentar. Existe tratamento. É comum, mas não significa que é normal. Agora, não é porque está com TPM que vai descarregar tudo em cima do marido também, não, né, não, doutor? Por favor. Bom, agora, quais sinais de alertas, doutor, que indicam, por exemplo, a necessidade de procurar um ginecologista com maior urgência? Bom, eu costumo falar que a maior urgência é quando o beta-HCG dá positivo. Tá. Isso significa, traduzindo. Tem que iniciar o pré-natal o mais breve possível, né? Certo. O ideal era essa mulher procurar o ginecologista, o obstetra dela de confiança, antes mesmo dela engravidar, para que seja feito um planejamento, né? É o que a gente chama de consulta pré-concepcional. Mas beta-HCG deu positivo, tem que buscar logo essa assistência para poder estar fazendo esse exame, ser toda a prevenção inicial. Legal. Agora, em relação à alimentação, doutor, até que ponto influencia na saúde reprodutiva e hormonal da mulher? Influencia bastante. Influencia. Uma das coisas que eu bato muito na tecla na minha clínica, quando eu atendo as minhas pacientes, é qualidade de vida. E qualidade de vida se traduz em atividade física e dieta saudável, né? Uma dieta desbalanceada, né, rica em carboidratos, em gordura, fritura, com baixa verdura, baixo legume, ou seja, uma dieta ruim, né, muito calórica, com poucos nutrientes saudáveis, interfere nitidamente na saúde reprodutiva dessa mulher. Até porque se ela já tiver uma predisposição a um diabetes, por exemplo, ela pode manifestar uma resistência insulínica, que é uma alteração, né, hormonal, e isso influenciar, impactar diretamente na ovulação dela. Tá? Não impede, mas dificulta ovular. Um desses quadros a gente chama de ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é a alteração endócrina ginecológica mais comum que existe. Mas isso aí, doutor, é hereditário? Por exemplo, a mãe teve, a filha pode ter também ovário policístico? Sim. A gente não sabe se é só por uma questão realmente genética ou se está relacionado ao hábito alimentar da família. Tá. Ou seja, também manter uma vida controlada, com regras, né? Tudo isso pode ajudar a manter, né, doutor, uma boa saúde feminina. Sim, com certeza. Agora, em relação, por exemplo, eu queria falar com o senhor, uma curiosidade aqui. As atletas, aquelas mulheres que praticam exercícios intenso, de alto rendimento, intenso, o ciclo menstrual delas também é normal ou eles tendem a ser mais... Pode alterar. Pode alterar? Pode alterar. Mas em relação ao quê? Ao esforço físico? Sim. O esforço físico intenso, por exemplo, bailarinas, atletas, né, essas mulheres, elas têm a liberação de analgésicos cerebrais, chamados endorfinas, beta-endorfinas. Essas endorfinas, elas têm a capacidade, quando elas
estão sendo liberadas num nível maior, interferir no eixo que regula a menstruação, a ovulação. Certo. Tanto é que algumas dessas mulheres podem ficar até meses sem menstruar. Por quê? Porque elas estão tendo dificuldade de ovular. Puxa. Tá? Quando essas mulheres pretendem engravidar, uma das primeiras coisas que a gente tem que orientar elas é reduzir a intensidade do exercício. Certo, que bom então. Doutor, hoje eu creio, com a minha ignorância, né, que é recente até a vacina contra o HPV, né, que pode vir a ser depois, né, trazer câncer de colo do útero. Em outros lugares, mas principalmente colo do útero. Certo. É recomendado para as meninas até 14, né? Ou não? Não. O que acontece, a partir de quanto, então? O que acontece é o seguinte, desde 2013, o Ministério da Saúde colocou à disposição nas unidades de saúde, né, para adolescentes, crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade, tanto meninas quanto meninos, disponibilizou a vacina do HPV tetravalente, que contempla ali 3 tipos de vírus de HPV, porque HPV são vários tipos virais, né, e compõe uma família. Né, os 4 tipos que mais comumente causam câncer de colo do útero e verruga genital. Né? Mas a gente tem que entender que isso é importante, porque o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum e a gente precisa proteger desde antes do início da vida sexual ativa já essas crianças para elas irem criando imunidade. Mas é importante saber que mesmo mulheres adultas podem ser vacinadas contra o HPV. Mesmo que já tenha uma vida sexual ativa? Com certeza, já pode ser vacinada. Mulheres, a gente orienta que até 45 anos, em média, podem se vacinar. Tá? Assim como homens adultos também podem se vacinar. Né? Doutor, eu já tive uma lesão por HPV. Vale a pena vacinar? Com certeza vale a pena vacinar. Porque antigamente a gente tinha ideia de que uma vez com HPV, para sempre com ele. Hoje em dia a gente sabe que não. Algumas pessoas conseguem se livrar desse vírus devido à sua competência imunológica. E quando a gente vacina, a gente reforça, né, essa competência imunológica. Então, sim, é muito importante vacinar. E hoje em dia, na rede particular, existe uma vacina até melhor que a tetravalente, que é oferecida no posto, que já é boa, que é a nonavalente. Tá? Então, vale a pena aí estar procurando um local onde tenha centro de vacinação de qualidade. Por acaso, lá na nossa clínica, a gente tem um centro de vacinação de alta qualidade, certificado, que podemos estar explicando melhor sobre tudo que for sobre vacina. Ótimo, procurar todas as informações, né, para cuidar da saúde. O senhor falou da sua clínica, eu acho que eu cometi aqui uma injustiça com o senhor. Eu falei Dr. Jorge Alex, ginecologista, obstetra, da clínica Nascer. A clínica fica em que cidade, doutor? A clínica Nascer é em Itapetininga. Itapetininga? Nós somos nossa clínica ainda é um bebê. Mas Dia que legal. 12 de outubro ela faz aniversário, né? E no último 12 de outubro ela completou 2 anos. Certo. E onde fica? Fica no centro, né? Na rua Domingos José Vieira, 761. Legal, Domingos José Vieira, 761, aqui mesmo em Itapetininga, né? Vai lá, tira todas as dúvidas, passa por um exame. Agora, a criança, doutor, ela é assistida pelo pediatra, tudo mais. Quando chega ali na puberdade, adolescência, o senhor recomendaria que o menino ou a menina passasse por um especialista em reprodução, enfim, ou não há necessidade? Não necessariamente, né? A gente sabe que nos primeiros anos de vida menstrual da menina é normal uma certa irregularidade menstrual, desde que não seja assim uma hemorragia, nada que comprometa a saúde dela. Caso esteja ocorrendo isso, aí ela sim precisa procurar, né, assistência para poder ver o que está acontecendo. É comum, né, de cada 10 meninas que têm sangramento uterino anormal, nesses primeiros 1, 2 anos de menstruação, né, ser por causa anovulatória, dificuldade de ovulação, porque o eixo da menstruação ainda está amadurecendo. Mas 20% dessas meninas que têm sangramento irregular, às vezes excessivo, pode ser por um problema de coagulação. Alguma doença que dificulta a coagulação. Por exemplo, uma doença com nome esquisito, que é von Willebrand. Então, nesses casos, quando você percebe que está demais, está muito irregular, está excessivo, procure um ginecologista para poder ver e tratar. Porque, que nem eu falo, apesar de ser comum, não significa que é normal.
Tá certo, então, né? Sempre houve alguma irregularidade, algum probleminha aí, procura o profissional para não ficar aí com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Não vamos prolongar aí, né, o sofrimento. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já conversando mais aqui com o Dr. Jorge Alex. Ok. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Estamos voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, agora, hoje, 5 de abril, né? Conversando com o médico, ginecologista e obstetra, o Dr. Jorge Alex de Figueiredo Gomes, da clínica Nascer. Bom, e nós estamos falando sobre saúde da mulher, saúde feminina. Março foi, né, um mês dedicado a esses cuidados, mas como já foi dito aqui pelo Dr. Jorge, os cuidados devem ser o ano todo e, se possível, a vida toda, né? Dr. Jorge, o que é o sistema hormonal feminino e qual a sua importância para o organismo da mulher? Bom, sistema hormonal são vários hormônios, né? Mas falando especificamente do sistema hormonal que controla o ciclo menstrual, a gente está falando de hormônios que começam a ser liberados no sistema nervoso central, lá no cérebro, né? Numa glândula que nós temos, a glândula pituitária, adeno-hipófise. E esses hormônios, eles vão, né, estimular os ovários, né, no ciclo ovariano, que vai culminar na ovulação, e, consequentemente, esse ciclo ovariano, ele também vai liberar hormônios, né, no ovário, que vão coordenar também todo o ciclo menstrual, né? Os ovários são os que coordenam a ovulação, né, e a menstruação. O útero, ele é um órgão efetor. Tá? Ele ali vai se preparar através da toda a orientação hormonal do ovário para essa mulher gestar, para ela engravidar. Quando ela não engravida, automaticamente ela vai menstruar logo após. Ah, legal. E principais distúrbios hormonais que afetam a saúde feminina, doutor? Desculpa, principais? Principais distúrbios, né, causados aí pela irregularidade dos hormônios. Olha, o senhor falou do psicológico, né? Do sim, caso assim, da... A alteração hormonal que mais interfere, né, na saúde da mulher é o ovário policístico. A alteração endócrina mais comum é o ovário policístico. Tá? Que vai interferir na capacidade reprodutiva da paciente, vai interferir na qualidade da pele dela, né? Vai, a longo prazo, se não tratado, aumenta até o risco de carcinoma de endométrio, entendeu? Tá. Então, existem esses fatores de risco que, por isso, que é importante a mulher tratar. Mas, nesse caso, o tratamento é medicamentoso ou pode ser cirúrgico, por exemplo, retirada de ovário? O principal tratamento para a síndrome do ovário policístico, que eu estou citando aqui, é um belo par de tênis. Ah, é? Caramba! Atividade física, dieta e controle de peso. Rapaz, a solução... Isso tem que ser para a vida toda. É mesmo, a solução tão fácil, está ali na própria pessoa, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, chegam no consultório querendo um comprimido, um remédio milagroso, quando, na verdade, depende da iniciativa dela. Doutor, hoje em dia, a internet, o celular, o computador, enfim... Muito bom demais. Nos distrai a gente, rouba nosso tempo, separa a gente das pessoas que estão próximas. e tem muita informação, quer dizer, aí tem jornalistas, abriu ali, você vê um monte de informação, e desinformação principalmente, né? Mas no caso da saúde, doutor, as pessoas às vezes confiam na orientação para se usar um antibiótico, um anti-inflamatório, um antitérmico, sei lá. Isso atrapalha a atividade, por exemplo, da pessoa? Ela pode prolongar um problema, retardar ou até agravar? Com certeza. A automedicação, né, é uma coisa muito séria, né? As pessoas, às vezes, estão tomando um remédio ali para compensar um sintoma, enquanto que, às vezes, não está realmente tratando a causa, né? Então, por isso que é importante procurar sempre um profissional especializado, né? Que seja ali competente na sua área para poder estar vendo exatamente o que está acontecendo.
Né? Hoje em dia tem restrição à venda de antibióticos, só com receita, isso é uma coisa muito boa. Né? Na minha opinião, anticoncepcional, por exemplo, que as mulheres às vezes chegam num balcão e compram porque a vizinha indicou, ou porque a prima está usando, né? Sem ter noção se realmente ela pode ou não usar aquilo. Então, na minha opinião, pílula anticoncepcional e tratamento hormonal deveria ser vendido nas farmácias somente sobre receita também. Né? Porque as pessoas se preocupam muito com alteração hormonal e esquecem que pílula é hormônio. Né? Tem que saber se pode, se não pode. Existem critérios de elegibilidade determinados pela Organização Mundial de Saúde que às vezes contraindicam absolutamente um tipo de anticoncepcional hormonal ou tratamento hormonal conforme o perfil da paciente. Por isso tem que passar pelo profissional da área, né, doutor? Certeza. Agora, o senhor falou em anticoncepcional, né, a pílula. O uso prolongado, ela pode causar algum efeito na saúde da mulher? Então, hoje em dia, quando a gente fala de pílula, né, tratamento hormonal, hoje em dia é um leque muito grande de opções que a gente tem. Né? Se falando das pílulas combinadas, que são as mais comuns, a gente sabe que o uso prolongado delas, por mais de 10, 15 anos, aumentaria teoricamente aí o risco, por exemplo, de câncer de mama. Né? Mas a gente tem que lembrar que se essa paciente tem uma enxaqueca, se essa paciente já tem um risco de trombose, tem uma hipertensão, tem uma doença hepática, tem uma doença autoimune grave, como, por exemplo, o lúpus, ela não pode ficar tomando esse tipo de pílula. Existem outros métodos hormonais, inclusive, que ela pode usar, inclusive de alta eficácia, mas cada caso é um caso e tem que ser avaliado pelo profissional, que nem a gente falou aqui. E hoje tem meios também, né, que não só a pílula, né, de prevenir, né? Sim. Existem os métodos comportamentais, os métodos de barreira e os métodos hormonais, que hoje em dia tem vários, né? Não só pílula, tem implante, tem DIU hormonal, que eu particularmente defendo muito. Tá? Tem muito mito sobre DIU, né? Mas isso é papo para outro dia, porque é muita dúvida que elas têm sobre DIU, né? Tem muito mito envolvendo esse método. Mas, enfim, hoje em dia, o planejamento familiar, né, reprodutivo, ele é acessível, independente da classe social da paciente, desde que ela busque uma orientação correta, não assim, em qualquer lugar, mas com profissionais especializados e sérios na área. Legal. Doutor, em relação à reposição hormonal, ela é recomendada para todas as mulheres que chegam ali na menopausa? Não. Eu defendo muito terapia hormonal, né, para o climatério, antes mesmo, às vezes, dessa mulher entrar na menopausa. Porque menopausa não é uma fase. A menopausa, ela é um evento. É a última menstruação da paciente. Né? O evento, o período no qual ela passa, né, até parar de menstruar e até alguns anos depois de ter parado, a gente chama de climatério. Né? E o tratamento para o climatério eu defendo bastante, eu sou super a favor, desde que essa paciente não tenha contraindicações. Tá? Porque a gente sabe que um tratamento hormonal bem indicado, ele tem N benefícios. Protege contra a osteoporose, protege contra doença cardiovascular, protege contra diabetes, protege contra câncer coloretal, né? Além de melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? Que muitas das vezes está com aqueles calores insuportáveis, com dificuldade para dormir, diminuição de libido e por aí vai. Então, tratamento hormonal, desde que devidamente indicado, ele significa qualidade de vida. Então é recomendável, Sim. Desde que feito da forma correta. Exatamente. Né? Não, eu fiz essa pergunta também, até porque, não só na mulher, mas no homem, a reposição hormonal, existe muito mito, existe muita desinformação, quer dizer, que pode levar aí a uma aceleração, se tiver aumenta propensão o risco a ter de câncer de mama. Isso, Sim. É mito. Ó, Em parte, não. Eu vou tentar falar da forma mais clara possível. Teve um estudo, né, por volta dos anos 2000, chamado WHI, Women's Health Initiative. Esse estudo americano foi assim, com um número absurdo de pacientes. Na época foi um estudo que toda a metodologia dele era exemplar e ele trouxe resultados do tratamento hormonal muito negativos, que aumentava risco de câncer de mama, que aumentava risco de infarto, acidente vascular cerebral, enfim,
De tal modo que isso teve uma repercussão mundial. Assustou todo mundo, né? Assustou todo mundo, mídia, as grandes redes divulgaram isso tudo. E os médicos, desde aquela época, passaram a ter medo de prescrever terapia hormonal. Por quê? Porque, por mais que eles estivessem prescrevendo com boa vontade, se por acaso essa paciente tivesse uns problemas desses, o que ia acontecer? Ele ia ser processado. Então, ficou todo mundo com medo de prescrever. Só que, assim, graças a Deus, o tempo evoluiu. A gente analisou melhor os dados, novos estudos foram feitos e a gente agora já é bem mais informado. Por exemplo, esse estudo WHI, ele teve um erro crucial. A média de idade de paciente que participou do estudo foi 63 anos. Tinha paciente de até 80 anos. Ou seja, com outras comorbidades que já traziam risco para ela. Pacientes, às vezes, hipertensas já, diabéticas de longa data, né? E aí, tudo isso, às vezes tabagistas, porque cigarro é um problema sério, né? Que já traziam muito mais risco do que o tratamento hormonal. Que isso tudo acabou, por falta de seleção, culminando nesses resultados negativos. Hoje em dia, o que a gente fala? Existe uma janela, né, de tempo ideal para se começar o tratamento hormonal, que é a paciente com 10 anos, até 10 anos de menopausa, da última menstruação, ou até 60 anos de idade. Quando feito nessa janela de oportunidade e ela não tendo nenhuma contraindicação, né, o risco de você ter um problema é muito pequeno. Em relação a câncer de mama, o que eu costumo falar é o seguinte: os estudos mostram que o risco para câncer de mama fazendo o tratamento hormonal é muito pequeno, né? O benefício do tratamento hormonal, se for só considerar o risco, né, vale a pena prescrever. Porque os benefícios que o tratamento traz, desde corretamente prescrito, é muito maior. Agora, quando a gente fala que algo é fator de risco, não significa necessariamente que ele causa. Até porque um pensamento óbvio, lógico, é que se de fato o tratamento hormonal causasse câncer de mama, a gente não poderia nem prescrever. Seria proibido. Sim. E, no entanto, está aí, a gente pode prescrever. Então, assim, é importante analisar cada caso, que a paciente que esteja fazendo o tratamento hormonal passe no seu ginecologista periodicamente, anualmente, para poder estar fazendo, por exemplo, a sua mamografia e a sua avaliação clínica. Se nada diagnosticado, se nenhum tumor diagnosticado, mantém-se o tratamento. Mas, doutor, a minha irmã ou a minha conhecida, quando surgiu um nódulo, a primeira coisa que o médico fez, um nódulo suspeito, né? A primeira coisa que o médico fez, o ginecologista fez, foi suspender o tratamento hormonal. Ora, se tratamento hormonal não é tão perigoso assim para câncer de mama, por que suspendeu? Né? É uma pergunta que surge, tá? Pertinente. Né? O que eu costumo explicar é o seguinte: câncer de mama não é tudo igual. Tá? Existem tipos diferentes. De uma forma bem simples, eu digo que o câncer de mama tem aquele que depende de hormônio e o que não depende de hormônio. O que não depende de hormônio, ele vai crescer e causar toda a sua patologia, independente se a paciente está tomando alguma coisa ou não. E justamente esse que é o mais agressivo. Já o tumor que depende de hormônio, ele não é que o hormônio necessariamente causou ele. Mas como ele depende de hormônio, se a paciente estiver fazendo um tratamento hormonal, vai acelerar a taxa de crescimento. Perfeito. Então é por isso que até a gente descobrir o que está acontecendo, a gente suspende. Muito clara a informação. Certo. Doutor, chega pra gente aqui a pergunta assim: a pílula do dia seguinte, ela tem eficácia, causa algum risco para a saúde da mulher? A pílula do dia seguinte não é para ser recomendado rotineiramente, né? Tem que ser uma coisa assim muito eventual, porque a taxa hormonal, né, de uma pílula do dia seguinte é muito grande. Ela equivale a, no mínimo, a metade de uma cartela de uma pílula de anticoncepcional. Nossa! Então é uma pancada hormonal. Para não engravidar mesmo. E ele tem que ser feito ali no máximo até 3 dias. Quanto mais precoce, mais após essa relação desprotegida fizer, melhor. Sim. Melhor é o resultado, né? A eficácia do método. Mas ele tem grande chance de falha. Né? Mesmo sendo feito corretamente. Então, a gente desaconselha esse método como um método rotineiro. Certo. Procure um ginecologista. Tem tanto método hoje em dia bom, né, eficaz, que pode ser feito, que não justifica a paciente estar fazendo um método desse. Justifica, por exemplo, naquela paciente vítima de violência sexual. Tá. Né, que ela
às vezes não tinha relação, ou se tinha relação, utilizava, por exemplo, um método comportamental, uma paciente bem orientada, mas que foi vítima de uma violência sexual no momento em que o agressor não utilizou nem sequer uma camisinha, e aí essa paciente, sim, ela precisa passar por todo um protocolo de atendimento para que seja assegurada a saúde dela. Dentre esse protocolo vem a pílula do dia seguinte. Certo, muito bom. E o risco também que ela poderia ter aí Uma de DST. adquirir até uma DST. Agora, em relação à gravidez, doutor, quais os principais desafios que as mulheres enfrentam durante o período de gestação? Tem como preveni-los? Tem. O ideal, que nem eu falei antes, é que toda paciente que esteja planejando, que esteja desejando engravidar, passe numa consulta de planejamento pré-concepcional. Porque é fundamental colher a história dela, ver se ela tem alguma doença prévia, solicitar exames complementares, atualizar o cartão vacinal dela, muito importante, tá? E a partir daí, né, ela poder planejar a gravidez dela engravidar, né, da forma mais tranquila, incluindo, por exemplo, mudança de hábitos, que nem a gente está falando aqui há bastante tempo. Né? Alimentação saudável, adequar a alimentação, adequar a atividade física, porque a gente sabe que quando a paciente ela é engravida com índice de massa corporal mais alto, né, um nível de obesidade, por exemplo, ela já começa num risco maior durante essa gravidez. Ou seja, deve preparar o corpo, então, para aquele serzinho que está vindo ali, né? Com certeza. Doutor, nós falamos há pouco sobre o ovário policístico, né? De que forma, assim, a endometriose, a síndrome do ovário policístico podem afetar a fertilidade da mulher? A síndrome do ovário policístico é uma síndrome de anovulação, ou seja, a paciente ela tem dificuldade de ovular. A endometriose já é o contrário. Endometriose é uma doença inflamatória que acomete principalmente a pelve feminina, né, por fora do útero, dentro da cavidade abdominal ali da pelve, que pode, através de alteração de substância inflamatória, essa alteração de pH local, dificultar a fecundação. Então, essa paciente ela nem teria tanta dificuldade de ovulação, mas sim de fecundação, né? Não só por essas alterações inflamatórias de pH local, mas como também de obstrução, principalmente das trompas, que a endometriose pode causar. Agora, a dor durante a relação, doutor, pode ter alguma ligação com um desses problemas? O ovário policístico não, mas a endometriose sim, né? A endometriose, uma das características dela é dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Mas a endometriose ela tem uma curiosidade. A intensidade do sintoma não tem muita correlação com a progressão da doença. Às vezes eu posso ter uma endometriose inicial, que não está comprometendo a fertilidade dela, mas que a paciente já tem muita dor. E tem pacientes, às vezes, que têm uma endometriose super avançada e que, clinicamente, ela não tem muita dor. O que explica isso? A gente não sabe resistência de cada uma, característica de cada uma, isso a gente ainda não sabe responder. Agora, a detecção, doutor, ela se dá ali, por exemplo, no exame que o senhor faz no consultório ou somente um exame laboratorial é que vai detectar se ela está com algum problema? A endometriose, a síndrome do ovário policístico, a gente vai examinar a paciente, o histórico, característico da menstruação, o exame físico dela, onde eu vou ver se ela tem resistência insulínica. Somente pelo exame físico eu consigo ver isso. Mas sim, tem exames complementares que eu posso solicitar para poder complementar a minha avaliação física. Agora, em relação à endometriose, né, o que dá certeza se uma paciente tem endometriose é a biópsia por via videolaparoscópica. Eu teria que fazer uma videolaparoscopia, biopsiar um foco suspeito, para a análise histopatológica da biópsia me confirmar se é endometriose ou não. Porém, eu não preciso indicar videolaparoscopia para toda paciente, que nem a gente fazia mais frequentemente antigamente. Hoje em dia, né, basta a paciente me relatar que ela tem muita dor no período menstrual, que ela tem dor na relação e que ela está com dificuldade de engravidar, para eu já colocar sobre alta suspeição uma endometriose. Então, é pela queixa e pelo exame físico. No ultrassom, eu também já posso ver sinais que me indiquem uma endometriose. Processos aderenciais entre os ovários, processos de endometrioma, que é um nódulo, é um tumor de endometriose no ovário. Tudo isso já pode me dar ali uma certeza maior. E, na dúvida, eu ainda posso pedir a ressonância de pelve, tá? Que é o exame que tem maior sensibilidade e especificidade não invasivo para diagnóstico, para suspeita de endometriose. Agora, se essa paciente com suspeita de endometriose, ela deseja engravidar,
aí sim é uma boa indicação da videolaparoscopia. Porque a videolaparoscopia, ela serve não só para diagnóstico, mas como tratamento também. Ela faz uma limpeza dos focos de endometriose que estão lá dentro da barriga, e isso aumenta muito a fertilidade dessa mulher logo após o procedimento. Então, o que a gente orienta a mulher que tem endometriose e quer engravidar? Faça a videolaparoscopia e está com dificuldade de engravidar espontaneamente. Isso é importante também, porque às vezes mesmo a paciente tendo endometriose, ela consegue engravidar espontaneamente. Tá? Endometriose não significa que 100% delas não vão conseguir engravidar espontaneamente. Às vezes consegue. Então, o que a gente faz? Videolaparoscopia, dá aquela limpada nos focos de endometriose, né, e orienta essa paciente a tentar engravidar espontaneamente logo após o procedimento. Entendeu? E isso a gente vê com frequência, realmente dá bastante certo. Que bom. Otimista essa informação. Estamos conversando com o médico ginecologista, Dr. Jorge Alex, da clínica Nascer, e a gente vai agora a um pequeno intervalo e voltaremos já falando agora com cuidados para a terceira idade, né? Muito importante. Todo mundo quer e vai envelhecer, né, doutor? Então, com qualidade. Com qualidade. Fique ligado, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Voltando com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, nosso bate-papo hoje com o médico Dr. Jorge Alex, ginecologista, obstetra, trazendo informações aí para a saúde feminina. Dr. Jorge, como é que as mulheres podem cuidar da saúde ginecológica na terceira idade? Bom, as pacientes, as mulheres mais experientes, elas também têm todo o direito de continuar cuidando da sua saúde, até porque hoje em dia as mulheres de 60 anos ou mais não é mais que nem as mulheres de 60 de antigamente, né? Hoje em dia elas estão ativas, produtivas, né? Querendo ter vida sexual, e isso é mais do que natural, mais do que saudável. E para ela manter toda esse objetivo que elas hoje em dia buscam, é muito importante, né, estar fazendo seus exames de rotina e seguindo orientações, né, com conhecimento científico que a gente procura estar passando, que é o que hoje a gente está aqui fazendo esse bate-papo, né? Procurar estar dando informação, porque informação é fundamental. Com informação, você tem o poder de decidir o que é melhor para a sua vida. Mas, doutora, a terceira idade, a gente fala que quando vai chegando a idade, ela não vem sozinha, vem com uma série de outros problemas aí de coração, de articulação e sistema urinário e tudo mais. No caso da saúde, como é que eu poderia dizer para o senhor, saúde feminina, também a terceira idade, a mulher fica mais suscetível a ter alguns tipos de doença? Sim, a mulher, de uma forma geral, ela é mais sensível a doenças do que o homem, né? Principalmente quando a gente fala sobre órgãos genitais. Certo. Mas eu vou falar uma coisa aqui muito importante, que é a osteoporose. Tá? A osteoporose, a mulher tem muito mais tendência a ter osteoporose do que o homem. A gente sabe que a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter perda de massa óssea. E quando essa mulher se aproxima ali, né, da perimenopausa, e nos primeiros anos após a menopausa, a perda de massa óssea dela se intensifica muito. Então, se ela, desde das vidas, desde das idades, né, mais novas, se ela não teve ali atividade física regular, uma alimentação rica em cálcio, uma vitamina D boa, né, essa paciente ela tem uma tendência a maior facilidade de desenvolver osteoporose no futuro. Tá? E, que nem eu falei, quando essa mulher está entrando ali na fase do climatério, da menopausa, é muito importante que ela faça o tratamento hormonal, desde que não tenha nenhuma contraindicação, para que a gente tenha proteção e prevenção da osteoporose. O que é osteoporose? A osteoporose é quando o osso começa a enfraquecer, né? Você começa a perder massa óssea. Né? E isso é um problema de saúde muito sério para as mulheres, né? Porque a pior coisa é ver uma senhora já, né, após a menopausa, já entrevada numa cama ali com uma fratura espontânea sofrendo. Porque a osteoporose, ela não só facilita a fratura espontânea, mas ela também dificulta a cicatrização, aumentando riscos de tromboembolismo para essa paciente, infecção em leito, enfim, é muito sofrido. Então, para prevenir,
essa complicação, é muito importante que já comece a cuidar da saúde muitos anos antes, até mesmo da menopausa. Legal. Agora, após a menopausa, doutor, qual tratamento hormonal deve ser recomendado? Olha, existe um leque muito grande de tratamento hormonal após a menopausa, tá? A gente tem que olhar o perfil de cada um. Se dá para fazer o tratamento por via oral, né, transdérmico, né? Se dá para usar implante, que também pode ser utilizado, né? Ou até mesmo o DIU hormonal. Doutor, mas você já ouviu falar que o DIU hormonal, né? Não vou citar o nome comercial aqui, né? Ele é utilizado como anticoncepcional. Não, ele pode ser utilizado em um tratamento hormonal também. Porque quando essa paciente tem útero e a gente faz o tratamento hormonal, é muito importante a gente proteger o endométrio, que é a camada interna do útero. E nesse sentido, o dispositivo intrauterino ele é maravilhoso, né? Porque a ação dele é basicamente local, a ação hormonal dele no útero, protegendo o endométrio, que é a camada interna do útero, enquanto que a gente pode fazer o estrogênio, que é o que realmente melhora os sintomas da menopausa, por via transdérmica. Esse, aliás, é um dos métodos que eu mais recomendo e o mais seguro para se tratar as mulheres após a menopausa. O gelzinho de estrogênio na pele e o dispositivo intrauterino hormonal para essa paciente. Doutor, qual a relação que existe, se é que existe, entre menopausa e saúde mental? E como esse acompanhamento psicológico pode ajudar, de repente... A mulher que está passando nessa fase do climatério, né, que é aquela fase ali, né, da transição menopausal, né, as alterações hormonais que ela vai sofrendo por falência ovariana, né, por esgotamento dos seus folículos, isso impacta diretamente na vida pessoal dela, amorosa, no trabalho, né? E ela começa a se sentir culpada, às vezes, por tudo aquilo que está acontecendo. E não é. É uma fase que ela está passando, é uma fase fisiológica, mas que não significa necessariamente que a gente não possa tratar. Pode e deve, porque, que nem eu falei antes, essa mulher ela merece ter qualidade de vida, né? E o marido também. Certo. Claro, ambos, né? Agora, um acompanhamento psicológico, então, se faz importante nesse momento, porque a mulher vai lidando, doutor. Passou dos 50, 60, ela começa a lidar com perdas, os filhos se casam, vão embora, né? Os amigos estão, de repente, partindo. É todo um contexto. Todo um contexto, é todo um contexto. Quanto mais suporte, rede de apoio essa mulher puder ter, melhor. Se ela tem, né, uma condição, uma orientação de ter um acompanhamento psicológico que possa estar ajudando nessa fase, sim, por que não? E acesso à informação, doutor, campanhas de conscientização. É o que a gente está fazendo aqui, impactam na saúde, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Agora, tem políticas públicas para isso? Tem. No nosso país tem. Né? Campanha de vacinação, campanha de prevenção contra câncer de colo do útero, campanha de prevenção contra câncer de mama, campanha de prevenção contra câncer de próstata, né? Que é importante os homens também se cuidarem. Né? O homem normalmente é mais resistente, né? Nossa, o homem tem um preconceito. Então tem que procurar, não tem jeito. Né? Prevenir vira piada, coisa, né, doutor? Vira até ali conversa de botequim e aí o câncer de próstata chegando. Né? E é sério e tem alta incidência. Tem, infelizmente tem. Bom, deixa eu ver aqui. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui, suas informações, e gostaria que o senhor deixasse para a gente, né, uma mensagem aí a respeito da saúde, enfim, da mulher, da saúde feminina, durante toda a sua vida, né? Porque enquanto você está respirando, você está vivendo e precisa manter um mínimo ali de bem-estar, né, doutor? Olha, a minha orientação para as mulheres é que continuem se cuidando, né? Procurando mais a prevenção do que o tratamento. Então, mantenha a sua rotina anual no ginecologista, né, num profissional da sua confiança, tire as suas dúvidas, busque informação de qualidade, cuidado, porque a internet é uma coisa muito boa, mas tem muita gente, né, dando informações erradas, equivocadas, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai estar aqui, é só mandar para a gente que a gente vai ter um prazer enorme de poder estar respondendo. Tomar o remédio certo e procurar o profissional da área é ainda a melhor saída, né, doutor? E se cuidar, né? Fazer atividade física, né? Procurar uma dieta saudável, diminuir carboidrato, né? Comer mais salada, enfim.
aquilo que a gente já sabe. Parece que tudo que é muito gostoso, né? Parece que ou engorda, faz mal, adoece, né? Eu no consultório, às vezes, eu falo isso para as minhas pacientes, né? Tem uma amiga minha que é nutricionista que ela fala que a melhor orientação nutricional é a seguinte: você coloca na boca, se é gostoso, cospe. Boa. Doutor Jorge, muito prazer em recebê-lo. Obrigado mesmo. Volte sempre. Com certeza. Legal. Conversamos então com o Dr. Jorge Alex, médico, ginecologista, obstetra, falando sobre saúde feminina. Mas infelizmente, né, rádio é tempo e o nosso tempo está terminando. Nós queremos mais uma vez agradecer então ao Dr. Jorge pela gentileza de atender aí ao convite da nossa reportagem. Creio que foi um bate-papo enriquecedor, fundamental para você, mulher de todas as idades, para que possa cuidar aí adequadamente da sua saúde. E claro, né, aos nossos ouvintes aí de ambos os sexos, né, que acompanham o trabalho da Superdifusora, nosso papel é informar e nada melhor do que trazermos um profissional especializado para as informações. Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa informativo para você. Desejando um ótimo final de semana, Dr. Jorge. Divirta-se nesse fim de semana e até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos. Tchau. Boa tarde e até segunda-feira.